um momento em que até aquilo que deveria trazer consolo parece mais um peso. Você ama a Deus, acredita, continua tentando permanecer firme, mas por dentro está cansado. Cansado de ter que ser forte, cansado de ouvir que precisa confiar mais, orar mais, aguentar mais. Cansado de parecer bem quando, na verdade, mal consegue sustentar o dia. E então nasce uma culpa silenciosa. Se eu tenho fé, por que ainda me sinto assim? Como se o cansaço fosse sinal de fracasso espiritual. Como se sentir-se fraco fosse uma vergonha. Se isso já passou pelo seu coração, fique comigo até o final. Porque talvez você precise descobrir que Deus não exige performance. Ele acolhe fraqueza. Muita gente transforma a fé em um lugar de cobrança. Como se seguir a Deus significasse nunca demonstrar fragilidade, nunca desabar, nunca admitir cansaço. Como se maturidade espiritual fosse sinônimo de estar sempre bem. E isso cria um peso enorme, porque além da dor real que você já está vivendo, ainda existe a pressão de parecer forte, a pressão de sustentar uma imagem, a pressão de não decepcionar. E assim, a fé que deveria ser descanso, se torna mais uma fonte de exaustão. Você começa a pensar, eu não posso parar, eu não posso demonstrar isso, eu preciso continuar firme. E por fora, talvez até continue, mas por dentro, vai se desgastando, vai acumulando silêncio, vai carregando sozinho, até que a alma começa a gritar. E o problema é que, quando isso acontece, muitos se sentem culpados, como se o cansaço fosse prova de pouca fé. Mas a Bíblia não trata assim. Homens de Deus também cansaram. Profetas também desejaram parar. Pessoas profundamente espirituais também enfrentaram esgotamento emocional. Elias, por exemplo, depois de viver um dos maiores milagres de sua história, depois de enfrentar profetas de Baal, depois de ver o fogo de Deus cair, ele entra em colapso. Em 1 Reis 19, verso 4, Elias foge, senta-se debaixo de uma árvore e diz: já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Perceba isso. Não era falta de fé. Era exaustão. Era um homem profundamente cansado. E Deus não responde com condenação. Não diz: como você ousa sentir isso? Não diz: você deveria ser mais forte. Primeiro Deus cuida dele. Descanso, alimento, silêncio, presença. Isso é poderoso, porque revela que Deus não trata nosso cansaço com acusação. Ele trata com cuidado. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nos cobramos mais. Nos acusamos mais. Nos comparamos com pessoas que parecem mais fortes. E esquecemos que ninguém sustenta tudo o tempo todo. Jesus mesmo disse em Mateus 11:28: venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Perceba, ele não chamou os impecáveis, chamou os cansados. Não chamou quem já resolveu tudo, chamou quem está sobrecarregado. Isso significa que o cansaço não te afasta automaticamente de Deus. Na verdade, ele pode ser exatamente o lugar onde você mais precisa se aproximar. Mas existe algo que ainda precisa ser confrontado. Porque muitas vezes o maior peso não é a luta em si. É a ideia de que você precisa vencê-la sozinho. Você acredita que precisa sustentar tudo, resolver tudo, continuar forte o tempo todo. E quando não consegue, se sente fracassado. Mas fé nunca foi sobre autossuficiência. Foi sobre dependência. O problema é que aprendemos a admirar quem parece invencível. E esquecemos que a palavra manifesta quem aprende a buscar forças no Senhor. Em Isaías 40, versos 29, 30 e 31, o profeta escreve: ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Perceba isso. Fortalece ao cansado, dá grande vigor ao que está sem forças. Isso muda completamente a perspectiva, porque significa que seu momento de maior vulnerabilidade não é necessariamente seu momento de maior distância de Deus. Pode ser exatamente o lugar onde Ele mais está trabalhando. Mas existe uma resistência interna. Queremos oferecer força, controle, capacidade. Achamos que isso impressiona Deus. Mas Deus não está procurando performance, está procurando verdade.
Ele não precisa da sua aparência de firmeza. Ele quer o seu coração real, seu cansaço real, sua oração sem filtro, seu "eu não estou conseguindo", dito com sinceridade. Porque existe uma diferença entre fé e fingimento. E muita gente está cansada não apenas da vida, mas de sustentar uma versão de si mesma que já não consegue manter. Talvez hoje você não precise de mais cobrança. Precise de permissão para descansar. Não desistir. Descansar. Porque descanso também é espiritual. Parar não é sempre retrocesso. Às vezes é sabedoria. Jesus se retirava, silenciava, descansava. Se até ele respeitou limites humanos, por que você acha que precisa viver como se não tivesse nenhum? Talvez você esteja tentando salvar todo mundo, resolver tudo, sustentar ambientes, segurar pessoas, e esquecendo que você também precisa ser cuidado. Isso não é egoísmo, é humanidade, e talvez o seu esgotamento atual não seja falta de fé, seja apenas o sinal de que você está tentando carregar algo que não foi feito para sustentar sozinho. Em Salmos 37:5 está escrito: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Perceba, agirá. Não apenas observará, não apenas entenderá, ele vai agir. Isso significa que existe apoio real. Mas para ver o agir, é preciso entregar o caminho e confiar. E isso é difícil, porque controlar parece mais seguro, mesmo quando está nos destruindo. Mas talvez hoje Deus esteja dizendo exatamente isso. Você não precisa continuar carregando assim. Talvez a sua oração mais sincera hoje não precise ser bonita, precise ser honesta. Deus, eu estou cansado, e isso basta para começar. Porque o céu não responde apenas a palavras perfeitas, responde a corações verdadeiros. Talvez você esteja se sentindo fraco demais, mas talvez seja justamente aí que a graça se torna mais visível. Não no momento em que você parece forte, mas no momento em que percebe que precisa ser sustentado. Vamos orar juntos por essa situação. Senhor Deus, eterno Pai, conheces cada pessoa que me ouve agora. Conheces o cansaço escondido, a sobrecarga silenciosa e a pressão que muitos sentem de ter que continuar fortes o tempo todo. Pai, alcança agora aqueles que estão exaustos emocionalmente e espiritualmente. Traz descanso para a mente cansada e paz para o coração sobrecarregado. Ensina-nos a não transformar a fé em peso, mas em abrigo. Que possamos entender que não precisamos sustentar tudo sozinhos. Dá-nos coragem para admitir fraqueza e humildade para depender de Ti. E que a Tua graça seja suficiente exatamente onde nossas forças terminaram. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem falou com o seu coração hoje, talvez ela não tenha chegado até você por acaso. Muitas pessoas estão tentando parecer fortes, quando Deus só quer que elas descansem nele. Se você quiser, escreva aqui nos comentários: a graça de Deus me sustenta. Essa frase pode ser o começo do seu descanso. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Que Deus renove suas forças e alivie seu coração. Jesus te abençoe.